Olá a todos que me acompanham aqui do canal do Vértice, e hoje eu queria conversar mais uma vez sobre a clínica, né? Estou aqui em um ambiente muito confortável, que é o espaço clínico, né? A sala de psicoterapia clínica, mais especificamente da Clínica Escola da Unifacisa de Psicologia. E eu queria falar sobre o início, né, das sessões, né? E saber como iniciar as sessões com o paciente, né? E ainda mais se você é da logoterapia, esse vídeo talvez te beneficie imensamente, né? Então é um prazer ter você como ouvinte do vídeo de hoje. Bem, a gente tem que partir de um ponto muito importante, né? Que é aquela primeira sessão ali, né? O que se fazer, né, nas primeiras sessões, em que você tem um primeiro contato com uma pessoa que você não conhece, você não teve contato antes, você não sabe a história da pessoa, por onde começar, né? Por onde começar os atendimentos, né? E aqui na clínica escola a gente sempre começa por isso, por conhecer a pessoa, né? Eu digo isso, estou falando especificamente da minha abordagem, que a gente parte ali de uma triagem, né, para conhecer as informações da pessoa que vai sentar na sua frente ali para conversar com você, né? Alguns chamam de clientes, outros chamam de pacientes, outros chamam de a pessoa que estou atendendo, por exemplo, né? A pessoa que está em psicoterapia, né? Então, a triagem ela é importante por quê? Porque ela vai fazer você conhecer o contexto da pessoa, né? A demanda principal, né? Que demanda é aquela que ela está trazendo? Por que aquela famosa frase, né? O que te traz aqui hoje, né? E o interessante é que a triagem ela não precisa ser naquele padrão, né? Você pergunta e a pessoa responde. Não precisa ser assim, né? A triagem ela pode ser feita com a conversa, né? Desde que você lembre as coisas que a triagem pede, né? Pode ser feita de uma forma sutil e é melhor que seja assim, natural, né? Para que a conversa flua, né? E aí, após a triagem que vem, né, que pega todas as informações, né, da pessoa, telefone, endereço, a demanda, né, que é por que a pessoa está naquele lugar, né? Por que ela está aqui na clínica? E aí, se a pessoa onde a pessoa mora, se a pessoa faz uso de medicamentos. E quando vai afunilando mais para uma questão mais específica, a questão dos medicamentos, a questão de sono da pessoa, a questão do comportamento, a questão do contexto familiar, e a gente já está entrando na anamnese, né? Algumas abordagens não utilizam a anamnese, né? Mas no meu caso, a logoterapia a gente utiliza para ter todo um contexto, né? Ali, para saber realmente a história da pessoa, né? E assim como a triagem, eu particularmente gosto de fazer a anamnese e preenchendo a anamnese ao longo das sessões, né? Eu não fico ali naquele questionário, que tipo de medicamento você usa? Estalopram? Quantas doses? De que horário? Não. Geralmente essas questões elas vão sendo levantadas durante as sessões, mas você pode sim reservar um tempo só para preenchimento da anamnese, né? Mas particularmente eu gosto de que isso surja naturalmente, né? Agora, é importante a gente colocar um asterisco aí, um pontinho para a gente lembrar, né? Há casos, né, que é necessário que a anamnese seja preenchida com antecedência, né? Porque há casos que devem ser tratados de uma maneira mais urgente, né? Então, é preciso, tanto a triagem como a anamnese, é preciso para que a gente passe para outras fases, né, da psicoterapia, é preciso que isso seja preenchido. E aí a gente vem, né, para o primeiro contato, né, com a pessoa que você está atendendo, né? E isso que é o mais interessante, porque ali é naquelas primeiras palavras, nas primeiras sessões, geralmente ali entre as 3 primeiras sessões, que você está criando um vínculo, né, que a gente chama de vínculo terapêutico,
com o seu paciente, né? É preciso que ele veja em você alguém que ele possa confiar, porque ele vai estar falando da sua vida pessoal, dos seus problemas, das suas questões, para alguém que ele não conhece. É importante que essa pessoa ela transpareça confiança, é importante que ela transpareça que está ali realmente para te ouvir, para fazer uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta realmente ali humana, sabe? Quando eu falo humana, eu estou falando de humanismo no sentido da teoria. Eu estou falando assim, realmente você vê que a pessoa que está na sua frente, ela realmente lhe escuta, né? Porque é uma diferença entre ouvir e escutar, né? Tem gente que escuta as palavras, mas não ouve os significados delas, né? Então, assim, é importante que esse vínculo terapêutico ele seja estabelecido, né? É importante que isso surja, né? Naturalmente, que isso não seja forçado, né? E aí a gente, conforme vai seguindo, as diferenças elas começam a aparecer a partir dos públicos, né? Há psicólogos que atendem crianças, né? Há psicólogos que atendem adolescentes, há psicólogos que atendem adultos e há também psicólogos que atendem idosos. Então, o que se segue daí, né, após o estabelecimento desse vínculo, né, dessa conexão, o que se segue daí é uma maneira que vai ser individual, né, de cada psicoterapeuta, né, de como você vai lidar com aquela demanda, porque o principal é o que a pessoa está trazendo, né, a demanda, né, e a demanda ela não pode ser, a forma de tratar a demanda ela não pode ser estruturada de uma forma que tem que ser seguida naquele padrão, né. Isso nunca deve acontecer, por quê? Porque cada pessoa tem sua especificidade, né? Cada pessoa tem a sua forma de falar daquela questão dela, né? E aí o psicoterapeuta, o psicólogo, ele vai ter a sua forma, seja como trabalhar isso através da análise, seja numa abordagem semidiretiva, como a logoterapia, seja diretiva, seja na livre associação. Então, assim, cada psicólogo ele vai ter sua autonomia, né, para lidar com isso. Mas o que eu quero trazer para esse vídeo é justamente essa ideia de que essas primeiras sessões, é disso que a gente trata, né? E aí, dividindo os públicos, né, se a gente for trabalhar com crianças, a ludicidade aparece aí de uma forma importantíssima, né? Porque a criança ela trabalha com lúdico, ela trabalha com simbólico, né? A sua expressão é simbólica, né? Principalmente quando ela está ali através da ludicidade, através de brincadeiras, através de desenho, ela vai expondo, ela vai expressando suas questões, né? Adolescentes é um pouco mais específico, é diferente, por quê? Geralmente há adolescentes que são muito falantes, né? Facilita, né? A expressão facilita a análise do psicólogo, mas também há adolescentes que eles são mais assim retraídos na fala, né? Não há tanta expressão de fala. E aí cabe ao psicólogo trabalhar, né? Explorar essa área para que essa expressão ela surja, né? E lembrando que a expressão, o silêncio expressa muito também, né? A expressão ela surge também através do silêncio. Mas nos adolescentes especificamente não há ainda essa forma filosófica de se expressar, né? E aí o psicólogo ele pode trabalhar através da exploração dos propósitos, né? A depender da demanda, é claro que a gente tem que sempre analisar isso. Mas geralmente adolescentes a gente começa pelo propósito, qual é o seu propósito, né? Por que você está aqui, né? E principalmente na logoterapia, né? Essa vontade de sentido que a gente tanto busca, né? Nas pessoas que são atendidas por nós é importante, porque se a gente não tem um alvo, a gente está andando sem direção, né? E para o adolescente isso é importante, ainda mais na fase da adolescência, que é onde o adolescente está tentando se encaixar em grupos, é onde o adolescente ele está tentando ter reconhecimento da sociedade, ele está tentando influenciar alguém, ele está sendo influenciado, né? Então, assim, trabalhar com propósito, com objetivos, né? E eu não estou falando da TCC, né, que trabalha mais essa parte comportamental, estou falando de algo existencial mesmo, né? Sobre sentido,
entende? E eu não queria entrar muito na logoterapia agora, mas eu vou deixar para outro vídeo, né? Adultos, eles, entre aspas, filosoficam mais facilmente. Mas por que eu estou falando filosófico? Porque a criança, ela ainda não desenvolveu essa forma de expressão. Ela expressa isso através do desenho, ela não consegue estruturar as palavras, o raciocínio, né? Mas o adulto, ele já consegue fazer isso, né? Então, a gente consegue até tratar de questões existenciais com mais pontualidade com adultos, porque é mais fácil, né, de que a pessoa pense ali do seu raciocínio. É claro que sempre eu estou dizendo, a depender da demanda, né? Então, assim, e os idosos, que é um público maravilhoso, é um público, assim, ainda mais interessante no sentido existencial, porque todos nós vamos nos deparar um dia com a finitude da vida, né? E um dia a gente vai pegar essas questões da vida, da finitude, da nossa morte, e nós vamos pensar mais sobre isso um dia, né? E a terceira idade, né? A idade que está mais, a melhor idade, vamos dizer assim, né? A melhor idade, que é a idade mais avançada, está mais voltada a essas questões existenciais, né? A questão do luto, a questão da solidão, solitude, né? Então, a expressão que vem através da fala de pessoas idosas, né, é uma expressão mais, vamos dizer assim, carregadas de contextos que foram vividos, experienciados e agora são calcificados, já foram processados, pensados, né, talvez até filosoficamente, e agora chegam aqui na sala de psicoterapia de uma forma que o psicólogo, ele precisa estar, né, através da sua ética, a ética profissional, alinhado, né, a esses conceitos éticos, para que toda fala do psicólogo seja ética, seja alinhada, né, aos valores da psicologia. Na psicologia existem valores, principalmente os valores éticos, né, como o próprio sigilo terapêutico, né, que é muito importante que se estabeleça desde a primeira sessão. Você explicar para a pessoa que você está atendendo que qualquer fala que surja aqui dentro da sala, né, de psicoterapia está assegurada por um sigilo, né, e isso facilita, né, que a pessoa ela confie em você, que esse vínculo, essa conexão seja estabelecida mais fortemente, né? E também há casos, né, que eu não posso deixar de lembrar também que esse vínculo, esse sigilo, ele pode ser quebrado em casos específicos, raríssimos, né, que em questão de crime, a pessoa traz para a sessão que planeja cometer um crime, por exemplo. Eu não queria entrar nesse assunto agora, vai ser motivo de outro vídeo, mas é uma das formas, né? E isso deve ser explicado desde a primeira sessão, né? A questão do sigilo, né? Que há pontos, né, a serem observados, né? Esse vídeo, ele é um vídeo mais simples, né? Porque ele fala desse primeiro contato que você tem com o seu cliente, ou com o seu paciente, ou com a pessoa que você está atendendo, né? Espero que, de alguma forma, isso ajude vocês que estão me ouvindo, né? Principalmente os estudantes de psicologia da área da logoterapia, certo? Vou trazer vídeos falando sobre a logoterapia, falando sobre Viktor Frankl, falando sobre os fundamentos da logoterapia, sobre sentido, vontade de sentido, né, autotranscendência, autodistanciamento, que são formas que trabalhamos através da sessão, né, naquela demanda que o paciente traz, certo? Então, fiquem bem e espero vocês em outro vídeo.